duas coisas que me parecem esclarecer bem a questão. Uma é que os nossos políticos católicos, entre aspas, eles aderiram à indiferença do laicismo. Que indiferença é essa? A política não entra na minha vida pública. E isso é uma coisa que começa no Brasil, a gente pode voltar até um pouco atrás, mas começa de fato com o Marquês de Pombal, com os déspotas esclarecidos, com as ideias iluministas, que você faz essa separação. O protestantismo, ele casa muito bem com a lógica do Estado moderno. Porque ele também entende que você pode explorar um pouco a doutrina protestante, você vai ver que nem todos são contrários ao divórcio. Sim. Você vai ver que alguns nem todos são a favor da carta de divórcio. Nem todos são contrários, por exemplo, aos métodos contraceptivos. E por aí vai. São bandeiras distintas. Mas diria aquelas mais tradicionais, né? Tipo, sim, mas calvinismo. De modo geral, no seu cada grosso modo, protestante né? é um universo em particular, digamos assim. Mas o que eu tô querendo dizer é, existe esse princípio de indiferença que está em voga nos nossos dias, e existe essa ilusão nossa de achar que essa indiferença é uma coisa bonita, ela é uma coisa gourmetizada, né? O candidato se apresenta com, olha, eu sou católico, mas dentro da minha vida pública eu faço assim, eu faço assado, a gente vê isso de monte. É a desculpa, por exemplo, do próprio João Azevedo, é a desculpa do próprio Cícero. Agora, por outro lado... Do Couto, né? Assim, do Couto não, porque ele até assume a bandeira que ele defende. Sejamos justos, os petistas dizem claramente o que eles acreditam. Quem fica teimando em acreditar somos nós. Mas eles dizem a verdade nesse sentido. E assim, esse indiferentismo, ele toca em vários pontos. Porque, por exemplo, a gente está agora diante de uma disputa para a presidência, onde todos os candidatos, sem exceção, ofendem a doutrina católica. De modos distintos, mas eles ofendem. Vamos fazer aqui a lista. O presidente da República atual, que por alguma razão, alguns outros grupos católicos não falam, eu acho isso um absurdo, o presidente comunga. Ele não pode comungar. Isso é um escândalo público. Isso é um sacrilégio contra o Santíssimo Sacramento. Isso é uma ofensa contra aquilo que nós deveríamos defender com a própria vida. O Lula dispensa comentários. Outro dia casou aí com a Janja, né? Casou numa igreja. No dia que o Lula foi preso... Não sei quem é Janja, não. É a esposa do Lula. Ah, tá. E aí, outro dia, quando ele foi preso, vocês devem se lembrar bem, tava lá um bispo celebrando a missa no dia da prisão dele, fazendo um carnaval fora de época. A Simone Tebet e o Ciro Gomes também dispensam comentários porque entram nesse mesmo esquadro de desrespeito à fé católica. Até pior, né? São igualmente desrespeitosos, são laicistas, são abortistas, são progressistas, eles estão fora do nosso esquadro. Só que, pra mim, como o Glaucio estava dizendo assim, a gente tá refém há muito tempo do mal menor. De fato, a gente tá refém do mal menor. Mas eu nunca vi ninguém defender um mal menor com tanta ênfase como se faz em algumas circunstâncias. Como se fez, por exemplo, em relação a Trump nos Estados Unidos, como se faz em relação a Bolsonaro aqui no Brasil. Eu entendo a tese do mal menor, endosso que a gente pode sim escolher o mal menor, mas a gente não pode se apaixonar por ele. E também ficar passando panos assim ad eterno para tudo que o cara faz. Dessa lista aqui que eu citei, desculpem aqueles que não vão gostar do que eu vou dizer. Mas o pior pecado de todos os que eu mencionei aqui é o fato do Bolsonaro comungar. Isso é muito mais grave, inclusive, do que o socialismo professado por Lula. Diga-se de passagem. Isso é um escândalo público gravíssimo. Se alguém não alertou o Bolsonaro de que ele erra ao comungar, deveriam alertar. Eu não duvido que já tenham feito. Mas de nosso turno, se nós somos católicos, não cabe ficar com estratagemas eleitorais para dizer assim, não, eu não vou falar mal porque eu posso perder voto. Meu amigo, você teve 4 anos para falar essas coisas. Há 4 anos ele vai na Basílica de Aparecida e comunga. Há 4 anos ele assiste missa na Catedral de Brasília e comunga. Será possível que isso não cause indignação em ninguém? Né? É complicado isso aí. A gente tá deputada lá também, católica. Esse mesmo argumento você vai colocando para todos os demais. Se a gente vai usar a doutrina católica como baliza, a gente precisa ser justo. E usar para todos os candidatos. Eu penso assim. A regra que a igreja usa é uma só, né? Exatamente.